Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje, iniciando o capítulo 25 do Sermão Escatológico. Para você que não sabe, nós, a Escola Dominical dos Jovens e da Sala do Rômulo, estamos estudando o ensino doutrinário de Jesus mediante os evangelhos. E para isso nós dividimos em três frentes. Primeiro, análise dos sermãos de Jesus no Evangelho de Mateus, análise das parábolas de Jesus entre Mateus, Marcos e Lucas, que são mais de 50, e os discursos de Jesus somente presentes no Evangelho de João, que não tem nenhuma parábola e nem sermão, mas sim formatos de discursos, diálogos, debates, assim como Jesus teve com Nicodemos. Estamos então finalizando essa primeira frente, trabalhando o último sermão do Evangelho de Mateus, que é o sermão escatológico, e esse sermão ele entra na parte de parábolas, a qual Jesus nos ensina o que seria vigiar a sua vinda. Né? Vamos lembrar que nós trabalhamos na aula passada os dois primeiros parábolas sobre a vigilância e mais três parábolas no livro de Mateus 25 sobre esse tema. Em cada parábola, ele vai trazer um ensino sobre o que seria vigiar, o que seria estar desperto, pronto, preparado para a vinda do nosso Senhor. Então vamos iniciar, vamos ler o Evangelho de Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui são duas coisas muito importantes. Né? Entender, primeiro, existe um objeto central dentro de uma parábola, então a parábola é sempre um ensino de sapiência, ou seja, Jesus ele faz um ensino proverbial e depois ele faz uma alegoria que complementa esse ensino. Ou seja, sempre lembre disso. A alegoria ela complementa o objeto central, que é o conceito proverbial, né, sobre as que eram prudentes e as imprudentes. Então, ela sempre complementa a alegoria, a ideia do que é a prudência, do que é imprudência. Tá? E nessa alegoria, ele traz um contexto do casamento. Então, antes de eu entrar na parábola, eu vou fazer uma reconstrução histórica com vocês, explicar como que é o casamento nos tempos de Jesus, para vocês terem mais condições de entender a alegoria da parábola. Então, geralmente as pessoas casavam na época de Jesus, a mulher, depois que ela menstruava, aos 12, 13 anos, ela já era preparada para casar, já era tentado fazer um acordo com alguém, com uma pessoa que o pai considerava que poderia dar um bom casamento, protegesse ela, deixasse ela no caminho, mantesse ela no caminho do Senhor, dar filhos. Então o pai geralmente escolhia, procurava alguém com qualidades para garantir o futuro da sua filha.
e geralmente isso demoraria, né, uns 2, 3 anos para fazer um acordo de casamento. Às vezes poderia vir direto da filha, mas é mais comum o pai indicar, né, essa pessoa. E aí, esse noivado, na verdade, era um período de acordo, né, onde eles viam se os dois iam dar certo, se eles viam o acerto do dote, porque o noivo teria que pagar um dote para a família, tá? Então, um acerto do dote, ao mesmo tempo, ver se eles mais ou menos se dariam, se ele teria os frutos, né, a família conhecer a pessoa mais de perto. Então, geralmente demoraria uns 2, 3 anos. Então, a mulher iria casar lá para os 15 anos, né, 14 e 15, e geralmente o homem era mais velho, tinha por volta de 18 a 20 anos, tá? E então, após o acordo ser finalizado, o noivo aí era chamado pelo pai de agora você é o meu sogro, agora você faz parte da família, e aí era selado o acordo, tá? Então, é por isso que demandava esse tempo. Quando você vê a história de Jesus, por exemplo, e de José, José está finalizando esse processo, tá? De noivado, finalizando esse acerto, né? E também, geralmente fazia-se o casamento no período do inverno, onde não tinha uma produção tão grande, um trabalho tão grande que daria para as pessoas participarem, tá? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, antes da união matrimonial, tinha que se decidir o dote no hebraico chamado mohar, né? E geralmente um dote era o preço normal era de 50 ciclos de prata, tá? Menos do que isso você poderia oferecer, mas era um desrespeito, tá? E aí a pessoa só aceitaria por necessidade, desespero, e ao mesmo tempo o pai veria com um olhar de que você não dá muita importância à filha dele, ainda que ele pudesse aceitar por necessidade, mas ele sempre veria com desconfiança, já que você não valorizava a sua filha. Outra coisa também que era acordado, e isso era acordado até o último momento, porque no dia do casamento, o marido ele acabava falando com o pai da noiva sobre o presente da noiva, o matã, né? Qual seria o presente? E se fosse um presente muito pequeno, também geraria problema. E aí esse acerto do matã podia demorar mais do que o previsto. Às vezes é pouco, às vezes é muito, não é muito, né? Então não é o necessário, e aí o noivo tentava ali, para não ficar ruim com a família, ajuda com alguns parentes para dar um valor. Esse matã, geralmente, o noivo daria para a sua noiva após a união, após os dois se casarem, e aí para eles o casamento só era consumado quando houvesse a Hakanash, ou seja, quando houvesse a união física, ou seja, quando se concretizaria que eles se tornariam um fisicamente. E aí após, né, a celebração do lençol, né, mostrando que ela era pura, o noivo dava um presente para sua esposa, né, agora esposa, que é o matã. Esse matã é muito importante, porque se ela fica viúva, o que vai conseguir mantê-la por um bom um tempo é esse matã. Então, geralmente, às vezes não era nem um dinheiro, às vezes era um produto muito valioso, né? Um produto valioso que ela poderia levar consigo, né, para um momento de necessidade, tá bom? E eles, como eu disse, geralmente esses casamentos eles eram celebrados no inverno, né, ou no outono ou no inverno. Por quê? Porque é onde havia redução das tarefas agrícolas, já que a colheita já indo, os animais já estão, não podem estar no pasto, eles têm que estar guardados, então uma redução do trabalho e aí é mais tempo para festejar e até com a colheita para gastar em um evento que demorava em média uma semana. Beleza, Lucas, mas e aí? E o início da festa? Então, como que começava? O noivo e a noiva, como vocês veem na imagem,
eles eram preparados como reis e rainhas. Os dois usavam vestes especiais. Então, quando a Bíblia fala vestes nupciais, essas vestes são vestes próprias, belas, né, que representariam a pureza, a beleza. Tá? Então, quando ele fala sobre isso no texto, ele retrata isso, pessoas com vestes próprias para esse evento. Né? Geralmente, o homem vestia roupas especiais com joias e até uma coroa, muito ao exemplo de Salomão, enquanto a mulher tinha os seus cabelos trançados com pedras preciosas, como você vê na imagem. Ela tinha um véu cobrindo o seu rosto, né? E círculos dourados sobre a testa em uma coroa. E as bodas começavam geralmente ao entardecer. Por isso que na parábola, o que acontecia? O noivo vinha da sua casa para a casa da sua noiva, na casa dos seus pais. Ao entardecer, as pessoas ou de tochas ou com lâmpadas nas mãos, e ele vinha numa procissão, sendo o amigo do noivo, que estava do lado dele o tempo inteiro, um mestre de cerimônia, que vai trazendo na frente a multidão e juntos cantando músicas, né, geralmente passagens de cantares, até chegar à casa da noiva. A noiva estava esperando com as suas damas, né, geralmente 10, segundo a Bíblia, com as suas luzes acesas. Só que era muito comum um atraso, porque podia atrasar o noivo sendo de outra região, poderia atrasar, ou a família de algum noivo que estava vindo, né, da região atrasava, ou o matã estava sendo ainda delimitado e aí poderia ter um atraso, tá? Poderia ter um acréscimo desse matã e aí ele estava tentando buscar com a família aí algum valor para complementar o matã. Então era comum demorar, era comum ter um atraso, tá? Daí você entender por que ela era imprudente na parábola, tá? Então o noivo ia em procissão até a casa da família da noiva, lá elas estavam esperando, e quando eles chegavam, a noiva era levada para uma liteira, onde era levada em procissão, e ao mesmo tempo era tirado o véu dela, colocado em seus ombros, e o noivo dizia: o governo está sobre os seus ombros. E aí a multidão ia em procissão de volta à casa do noivo, aonde seria a cerimônia, cantando passagens de cantares, como eu disse, passagens como: que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumo, perfumado de mirra e de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos. Então, falando da beleza aqui da sua noiva. E era bonito porque, pensa, um lugar muito escuro, porque não são cidades iluminadas, então um lugar muito escuro, com luzes, uma multidão de pessoas com luzes que iluminava tudo. E essa luz, ela simboliza a felicidade, a alegria da união entre uma mulher e um homem, da união entre o homem e a mulher e ao Senhor. Então mostra a felicidade dessa representação, dessa união, dessa nova família. Lembra que Deus é o Deus da família, né? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, chegamos na cerimônia. Na cerimônia, quem fazia geralmente a cerimônia não era um sacerdote específico, eram os próprios pais. Os pais dela, né, os pais deles, dentro dessa upá, faziam a cerimônia, fazendo as bênçãos, né, abençoando o nome de Deus a vida deles, enquanto ao mesmo tempo era entregue alguns presentes dos pais, entre eles, né, e era feita o voto dos dois, votos de felicidade e de fertilidade. Essa era a única parte religiosa do casamento. Depois, os noivos continuavam nessa upá, né, e ali acabavam comandando toda a festa, que era baseado em comer, beber, dançar e cantar. E muitas vezes o noivo cantava no meio da cerimônia
para sua esposa. Os dois cantavam entre si, continuando esse contexto de união. Então a noiva dizia: Benjamin, melhor é o teu amor do que vinho, leva-me, após ti apresso-nos. Ao que o noivo respondia: Levanta-te, querida, minha formosa minha, vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos e no esconderijo das rochas escarpadas. Ao término, eles iam sair, né? A noiva era preparada num quarto para um momento de núpcia e depois o noivo ia a seu encontro, né? Geralmente essa festa durava 7 dias. No segundo dia havia a cerimônia do lençol, né? Mostrando que o casamento tinha sido concretizado e que ela era pura, né? E aí onde o noivo dava o matã, tá bom? Então isso é a cerimônia do casamento religioso na cultura dos hebreus, tá? Na cultura dos judeus no primeiro século, nos tempos de Jesus, tá? Agora vamos começar a analisar o texto. Então o versículo 1, ele fala sobre um casamento. Por que um casamento? A representação do casamento é uma representação muito comum dentro dos profetas. Você vê em Isaías 54, 4 e 6, você vê em Ezequiel 16, 8 e 45, você vê em Oséias 2,19, onde o Messias do Senhor, ou o próprio Senhor, estava casando-se com a comunidade de fé, que no caso era Israel. Então aqui Jesus novamente reforça que agora essa comunidade de fé, essas 10 virgens, são aqueles que creem nele, que esperam nele, lembra? Vigiando o quê? O que eles estão vigiando? A volta do Senhor. Então a comunidade de fé, ela é baseada em pessoas que creem no Messias, aqueles que aceitaram o bendito que vem em nome do Senhor. Então, aqui as 10 virgens representam a nova comunidade de fé, uma comunidade universal, que já era anunciado nos textos, onde todos agora vieram buscar ao Senhor e ao seu bendito, o Cristo. Então esse casamento representava a aliança entre Yahvé e seu povo, tá? Esse relacionamento íntimo. E esse casamento terrestre é escatológico. Então, a vinda de Cristo dá início a isso. E agora nós temos que nos manter fiéis a essa aliança. Daí a figura do casamento. Representar que nós somos a nova comunidade de Cristo e como nova comunidade de Cristo nós temos que permanecer fiéis a Ele, assim como Israel deveria no Antigo Testamento. Por isso você tem essa simbologia também nos evangelhos. João Batista se coloca como o amigo do noivo. Ele fala: eu não sou o Messias, eu sou o amigo do noivo, eu sou aquele que vem preparar o seu caminho. O próprio Jesus também traz essa referência a ele antes dessa parábola, dizendo, quando é perguntado de jejum, por que seus discípulos não jejuam, né? Como os de João Batista e os fariseus. Jesus fala: olha, quando o noivo está presente, as pessoas não jejuam, elas celebram, mas quando for retirado o noivo, aí será necessário o jejum. Ou seja, era uma simbologia presente no Antigo Testamento, né? E uma simbologia que continua no Novo Testamento. Como a gente vê aqui no texto de João Batista: vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que atende, que ouve, que enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Então é aquele que preparou toda a cerimônia, a procissão, cantando, depois voltando, e depois no meio da festa é ele que continua mantendo a festa das bodas, porque ele está lá na UPA, né? Vamos lembrar. Então olha o privilégio desse noivo que prepara a vinda e mantém a festa, que João Batista fez, preparou a vinda, preparou a cerimônia, né? Depois Cristo chegou, né? Por isso que ele falou: agora, quando o Cristo chega, convém que eu diminua, como o caso do amigo do noivo. E Jesus também fala disso: como pode os convidados do noivo ficar de luto quando o noivo está com eles? Virão dias que, quando o noivo será tirado, então jejuarão. Então,
essa simbologia já era presente. Só que agora não é mais a Israel, mas é a nova comunidade de Deus, que é a igreja. Né? Então entenda isso, ele está falando da igreja. É uma parábola de quem vigia, a comunidade de fé, como essa comunidade de fé, essa nova comunidade de fé, a igreja, deve vigiar. É isso que ele está falando. E aí ele vai dar características, ele vai dar o objeto central da parábola. E é muito importante aqui. A parábola é feita de um objeto de sabedoria, que pode ser feita de várias formas. Aqui está usando um contraste entre o sábio e a insensata. Então, qual que é o tema central da parábola? O sábio e o insensato. Isso é muito importante. Toda vez que você vai analisar uma parábola, você tem que analisar o tema central, e do tema central, que seria como se fosse uma oração, você vê sujeito, verbo e objeto. Então você tem que ver como o verbo atua no objeto, não ao contrário. Então o verbo é o centro da análise. Então um dos problemas da análise dessa parábola é que as pessoas vão da alegoria, ou seja, do objeto, para o verbo. Não, você vai do verbo para o objeto. Por que ele fez essa alegoria? Por que Jesus contou a história das virgens? Porque ele falou, olha, existe pessoas que são prudentes e pessoas que não são prudentes, porque ele está falando da vigilância. E aí ele conta uma história que mostra a prudência e a imprudência. Mas o tema central é a prudência. Então, é muito importante entender o que é prudência, que termo é esse que Jesus usou, né, de prudência, de sabedoria. É o pornome no grego, é um termo que Jesus usa em outro sermão, como Mateus 7,24. Lembra do sermão de Mateus, no final do Sermão do Monte, quando Jesus, a quem comparei aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam? A um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse homem sábio é por nome. Ou quando ele fala sobre que devemos ser sábios, devemos ter prudentes como a serpente e simples como a pomba. O prudente ali é por nome. Ou quando ele fala do administrador fiel, o administrador sábio, fiel e sábio, fiel e prudente. Novamente ele usa o pornome. E esse pornome é uma tradução da Septuaginta que geralmente é utilizada para falar da sabedoria, que é o temor do Senhor, muito comum em Provérbios. Por isso, se a gente fosse dar o significado o que é pornome, o que é ser prudente, sábio, seria essa expressão aqui de Provérbios 3,7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Então, o que é prudência? É temer ao Senhor. Prudência é temer ao Senhor. E aí a gente tem que entender o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor tem 3 características básicas. Primeiro, você se submete a Ele, porque você reconhece que Ele é o Senhor, e assim você confia nele. Então, se submeter é viver segundo as suas leis, né? Reconhecer que Ele é o Senhor e não você. Então, ao submeter, você conhece que Ele é o Senhor e não você. Então, Ele traz os princípios e valores. E você confia nesse caminho que Ele dá para você percorrer. Você não questiona o seu caminho. Você confia nos seus princípios, nos seus valores. Então, temer ao Senhor é isso, né? Reconhecê-lo, submetê-lo e confiar nele. Então, a gente tem que sair dessa definição de prudência para a gente complementar na alegoria. E não ao contrário, eu não tenho que encaixar a alegoria, porque aí eu analiso a alegoria do jeito que eu quero e tento encaixar a minha vontade. Eu pego o objeto e aí eu vou olhar para a alegoria e ver como ele pode complementar o verbo, a ação, que é o temor, a prudência. E aí ele usa um outro termo, que é o moros, que é o insensato ou o louco, né? Cada Bíblia traduz de uma forma. Esse termo é o mesmo que ele usa também no final do Sermão do Monte, né? Quando ele vai falar do homem que ouve as suas palavras e não pratica, é como um insensato, é o mesmo termo. E também é o mesmo que ele fala lá em Mateus
23:17, ao se referir aos fariseus, que eram insensatos. Então, o que é insensato? É imprudente, sem premeditação, sem sabedoria. Quando a Bíblia diz sem sabedoria, entenda, é sem sabedoria de Deus. Então, é uma pessoa que vive segundo os seus próprios vontades, segundo a sua própria sabedoria. Então, que é um prudente? Aquele que vive segundo as suas vontades, que vive segundo os seus sentimentos, que vive sobre a sua própria sabedoria. Ou seja, não reconhece o Senhor como Deus, né? Porque não se submete a Ele e, obviamente, não confia nele. Isso é uma imprudência para o texto, é uma loucura. Né? A gente tem que entender imprudência para o contexto da Bíblia. E aí a gente olha a alegoria. E aí o que a alegoria traz? Que é a narrativa que vem trazer o conceito que ele apresentou no verso 2. Ela traz a ideia da virgem que é prudente e a virgem que é imprudente. Então vamos lembrar, por que ele está falando no casamento? Porque nós temos que manter o nosso temor. Então, pronomes é ter temor, e a gente não pode perdê-lo, não perder essa prudência com o decorrer do tempo, porque nós não sabemos o momento que ele virá. E pelas parábolas vai demorar, né? Jesus deixa claro que vai demorar. E segundo, vai ser imprevisível. Então, se vai demorar e vai ser imprevisível, né? Seja pronto. Seja pronto. Ao momento que for, seja pronto. E a narrativa traz essas ideias que começa. Primeiro, por que é imprudente? As duas virgens, né, 5 virgens e as outras 5, né, os 2 grupos de virgem, por que as prudentes que levam óleo para manter essa lâmpada acesa, por que elas são prudentes? E por que elas são imprudentes? Porque no Oriente Médio, como eu já disse, é esperado o atraso. Pode ser o atraso por alguma coisa da Matan que tem que ser complementado, por um atraso de um familiar que é comum, as pessoas viajam longe, caminham, pode ser por causa do próprio noivo estar em direção também a atrasar, então é comum um atraso. Então ela não levar azeite próprio é imprudente. Qualquer judeu da época, ouvindo essa parábola, sabia disso. Pô, ela vai no casamento e não vai levar azeite novo, mas não vai levar um complemento de azeite para sua lâmpada? Pô, vai ficar sem. É óbvio. Então o que ela está dizendo? A loucura, a imprudência. E por que elas fizeram isso? Porque ela é sábia aos seus próprios olhos, porque ela acha que vai dar conta. Não. Pode ficar tranquilo. Porque na hora que, se o noivo... Primeiro, eu acho que os noivos vai chegar cedo. Não, eu conheço esse noivo, vai chegar cedo, não vai dar nada de errado. Ou, se faltar eu volto para casa e encho. Ou, se faltar eu peço para que elas dá, tem bastante azeite. Então são sábias aos seus próprios olhos. Acham que sempre no último momento conseguem dar o seu jeitinho. Mas elas não esperavam que o noivo iria demorar e que elas iam cair no sono. E aí, quando vem, é tarde demais. Elas perdem ali a procissão para a casa aonde vai haver o casamento. Né? Outro ponto importante, a palavra azeite aqui, eleon, ela é usado como para unção em Marcos 6 e Lucas 7. Ela é usado para curar feridas em Lucas 10. Como um produto valioso em Lucas 16, como óleo da alegria em Hebreus, ou para ungir e curar o nome de Jesus. Só que preste atenção, ainda que eu sei essas referências do que representa o óleo na Bíblia, a gente tem que olhar para a parábola como se completasse aquilo que é o objeto central. O objeto central não é o óleo, o objeto central é a prudência, a sabedoria, que é o temor ao Senhor. Então, o que seria esse óleo, o que seria essa lâmpada? Dentro de que uma é ter temor e a outra é ter uma sabedoria humana e não temor do Senhor. O que representa isso? Então, a alegoria tem que complementar o objeto central, não o contrário. Ainda que eu sei o que representa o azeite,
o azeite aqui, ele tem um caso específico, porque ele não está, primeiro, representando uma unção, ele não é um objeto religioso, ele é um objeto apenas para gerar luz, tá? Só que dentro dessa ideia de prudência. E aí a gente chega na análise. Para Wesley, né, nas notas de rodapé do Novo Testamento, notas explicativas do Novo Testamento, ele diz que a lâmpada é a fé. Por quê? O que é o temor ao Senhor? Vamos lembrar? Reconhecer que Ele é Senhor, se submeter e confiar. Então, a lâmpada, que seria a luz, seria a fé. Seria manter a sua fé acesa, operante, em operação. Isso seria a fé. Então, por isso que a lâmpada, ela complementa o objeto central. E qual que é o objeto central? Você ter fé. Você ter fé. E ele fala mais, o azeite seria o amor, o ato de amor. Por quê? O que o azeite faz com a lâmpada? Continua fazendo ela encadecer para ter luz. Então, seria uma fé que não está parada, porque se acaba o azeite, o que acontece? Acabou a fé. Então, por isso que ele diz que é uma fé operante. Percebe? O objeto central é a prudência. O que é a prudência? Temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Manter a sua fé operante. Porque você está crendo nele, você está confiando nele, você está submetendo a ele, você está reconhecendo que ele é o Senhor. Então, tem que completar o tema central. Não adianta você falar, azeite é Espírito Santo. Mas ele é o objeto central? Não. Ele é o objeto secundário. O objeto central é o temor. E o que você precisa ter o temor? A fé operante. Por isso que o provérbio ele sempre há um termo que aplica. Ele fala, a verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor. E aí ele começa a citar o que é temer ao Senhor. Você não usar muitas vezes balanças com pesos errados, né, para você ganhar mais. O que é o temor ao Senhor? Você fazer o bem ao outro. E ele começa a falar características disso. Então é sempre algo prático. É sempre algo prático, que é a fé operante. Por isso que o Wesley vê aqui a lâmpada como a fé. E o azeite é o que? A constante aplicação dessa fé. Então, a fé, ela precisa ser renovada, ela não pode perder o seu suprimento. Porque quando a gente perde o suprimento dessa fé, a gente para de temer ao Senhor e começa a se basear no que eu acho, no que eu sinto, no que eu espero. E aí você começa a perder a sua fé e voltar a ser Senhor da sua vida. Lembra que Jesus fala, se você quer seguir a mim, pega a tua cruz e siga-me, crucifica-se a si mesmo. Você tem que perder a sua vida para ganhar. Por quê? Porque você submete a ele. É a fé. E aí essa fé é contínua no seu caminho. Você tem que carregar constante. Mas quando você para de carregar essa cruz, você começa a viver pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Essa é a virgem imprudentes, né? São as virgens imprudentes, sem essa renovo dessa fé. Percebe que as duas começam com as luminárias acesas e com o decorrer do tempo ela para de crer, ela para de operar a sua fé, ela fica sem capacidade de continuar. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, calma. O verso 6 fala da meia-noite, que demonstra a demora, a imprevisibilidade, que leva tempo, e é algo muito comum. Por exemplo, Tiago fala que as provações elas são boas para gerar perseverança, e a perseverança para gerar uma fé íntegra, para uma fé completa. Então, o tempo depura a nossa fé. Lembra da parábola do semeador? O tempo que a semente vai crescendo depurou que tipo de semente é. Quando ele fala também da colheita, né, do trigo e daquilo que era trigo, daquilo que não era trigo, era joio, como ele sabe?
com o tempo da colheita, demanda tempo. O tempo depura a nossa fé. O tempo aqui é a depuração, são as provações, são os dias. E nós não podemos perder a nossa fé operante. Por isso que o Wesley, no sermão Salvação pela Fé, ele vai distinguir tipos de fé. Por exemplo, ele tem a fé do incrédulo, que só crê em si mesmo, na sua sabedoria, na sua razão, ou em deuses feitos por homens, que na verdade o relacionamento com essa divindade não é de fé, é de troca. Eu te dou algo e você tem que me dar algo. Se você não me dá algo, eu te abandono e busco outra divindade. Né? Ou a fé dos demônios. Os demônios creem em Deus e Jesus. Tiago fala, eles creem e tremem. Tiago 2,19. É que eles não se submetem. Eles acreditam que Deus existe, que Jesus existe. Né? Lembra em Lucas 4,41, eles falando. Não é chegada a sua hora. Né? Mas eles não se submetem. Você tem a fé circunstancial, que eu acredito que é o que está representado no texto aqui. O que é a fé circunstancial? Você é uma fé inconstante, baseado no que sente, baseado no que espera, baseado nas suas próprias vontades. Então, a imprudência aqui, para mim, ela está representada nessa fé circunstancial, que perde a fé operante por algo que acontece no seu contexto, porque ou você não tem mais vontade, ou porque não está dando certo como você gostaria, ou porque você não está se sentindo mais interessado por alguma coisa, ou porque é desgastante ficar servindo aos outros, é muito melhor servir a si mesmo. Então, essas virgens, elas representam essa fé circunstancial, por isso que elas apagam, dependendo da circunstância, elas não têm mais azeite. Né? Percebe como que se encaixa muito melhor essa ideia? E a fé verdadeira é uma fé inteira, operante, que persevera, não importa se você está se sentindo bem ou mal, não importa se está indo bem ou indo mal, né? Mas continua, é resoluta, ainda que erra ou acerta, continua perseverando, querendo ser transformado. E essa transformação constante, que é a perseverança, vai levando um caráter inteiro, íntegro, diante do Senhor. E aí, né? Então, essa é o centro da parábola, tá? Muitos já pensaram outros elementos, mas lembrem, o objeto é a sabedoria, é a prudência. O azeite é um complemento, tá? Então você não pode sair do azeite para a prudência, tá? Porque aí você está fazendo o processo, você está pegando a alegoria como objeto central. E aí, terminando, ele vai falar sobre que as virgens vão buscar o azeite com as sensatas. E elas falam, não, nós não podemos dar, porque senão vai faltar para mim e para você. O texto quer mostrar duas coisas nesse movimento. Né? Era necessário, primeiro, mostrar o que ele já tinha falado no 24, que era o quê? A salvação é algo individual. Né? Lembra, 2 vão estar no caminho, um vai, o outro fica. 2 vão estar trabalhando lá no moinho, um vai e o outro fica. Né? Por quê? A salvação é individual, não basta participar da comunidade de fé. João Batista disse, o machado está sobre a raiz. Se vocês não tiverem frutos verdadeiramente de arrependimentos, vocês não fazem parte mais da videira. Então, se a nossa fé não estiver operante, se nós não cremos verdadeiramente, ela se desfaz, né? Então é uma fé individual, não basta participar de uma comunidade de fé, não basta estar ouvindo essa videoaula, estando na igreja, nos cultos, você precisa ter uma fé operante. E aí, daí ela não ser uma fé individual e daí demonstrar a consequência, que é o quê? Por você não ter cuidado da sua fé, por você não ter persistido, não tornado operante, você não vai entrar no reino, né? E percebe que aqui, no 11:12, ele não fala assim, eu não os conheço porque vocês praticam iniquidade. Lembra lá no texto de Mateus 7:23, ele fala isso. Não só Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas
né? Se vocês disserem, mas eu curei no meu nome, eu profetizei o seu nome, eu direi, aparta-os de mim, pois eu não conheço, pois vós praticai a iniquidade. Aparte-se de mim, porque vocês não os conheço, porque você pratica iniquidade. Então percebe que a iniquidade, nesse texto do Sermão do Monte, ele é centro. Aqui ele não fala iniquidade, ele fala aparte de mim, porque eu não o conheço. Então, aqui o ponto central é a perca da fé. É a perca da persistência, de ser movido pelo governo de Deus, pelo propósito de Deus. Né? O Senhor estava governando a sua vida, o Senhor estava dirigindo a sua vida, o Senhor estava guiando a sua vida. E você parou. Cansei, quero viver a minha vida, quero viver as minhas vontades, os meus sentimentos, os meus desejos. Você para de persistir. Né? E você não se arrepende. É claro que muitas vezes a gente sente isso um dia ou outro. Não. Quando eu digo isso, você perder a sua fé é deixar apagar. Você parou, você desistiu. Né? E aí entenda, é a desistência. Né? Você vai, é como os hipócritas, você apenas vai, mas seu coração está em outro lugar. Né? Então a gente não pode desistir, né? Ver uma imagem apenas. Era o que essas mulheres tinham. Uma fé religiosa, né? Uma fé circunstancial. Então, por isso, novamente, reforça a ideia da persistência, que é o tema persistência, vigilância, prudência, que é o tema central da parábola. Por isso que a gente, por essa ideia da falta de persistência, de vigilância, a gente anela ao temor, à fé, né? A fé persistente, de estar preparado, vigiando. Né? Como mostra lá, por exemplo, a parábola do semeador. A semente boa foi aquela que caiu em bom solo. Por quê? Porque ela entesourou a palavra dela no seu coração, persistindo. Ela guardou e persistiu. Novamente, a fé operante. Né? E aí ele conclui: aquele que vigia não tem apenas uma lâmpada acesa, né? Mas ele tem a vasilha. Por isso que ele conclui e diz: vigiai, porque não sabei o dia e a hora. Ou seja, esteja pronto. Então, nós temos que estar pronto, não apenas com a lâmpada acesa, mas com azeite na vasilha. Por quê? O que seria esse azeite na vasilha? Uma busca incessante, que nunca deixa a lâmpada apagar, que nunca acha que está bom, que não se acha pronto, que não se acha capacitado, que sempre precisa de mais, que sempre quer crescer, que sempre quer buscar a vontade do Senhor, que não se acha pronto. Ou seja, continua aceso, perseverando num processo que o Wesley chama que busca os meios de graça para a santificação. Então, o tema central de vigiar é ter uma fé operante. Faça a sua lâmpada estar acesa, tendo uma fé operante. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço.